Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, o Corinthians tá demais, pessoal. O Corinthians tá demais, não tá poupando ninguém. Agora o Corinthians vai dar o chapéu no rival, no Palmeiras. Vai trazer lá o gerente lá, o executivo da base do Palmeiras. E digo mais, pessoal, a reformulação que o Corinthians fez foi geral. Hoje acaba de ser demitido o Bruno Maziotti. Lembra, sabe quem é o Bruno Maziotti, né? Cuidava do Renato Augusto, ele era praticamente o diretor de saúde ali do departamento médico do Corinthians e hoje foi demitido, pessoal. Reformulação geral e o Corinthians não tá poupando ninguém. Para saber toda essa informação, fique até o final do vídeo, pessoal, e não esquece do like. Chega fortalecendo com o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu aproveito e deixo os créditos por direitos autorais, tanto ao Nicola como ao Sami Carvalho, pessoal. E fica até o final do vídeo que terá surpresa, hein? Terá surpresa. Vamos pro vídeo e fortalece com o like. Samir afirma que o Corinthians está insistindo na contratação de João Paulo Sampaio, executivo das categorias de base do Palmeiras. A ideia é transformar o João Paulo Sampaio em executivo do time profissional do Corinthians. Havia conversado coisa de 15 dias atrás com o João Paulo e ele me falou que lá atrás, quando eu mesmo informei que o Corinthians estava tentando tirá-lo do Palmeiras, assim que o Augusto Melo assumiu ou venceu a eleição, a proposta já era pro profissional e não para base. João Paulo disse que nem conversaria com ninguém se fosse para mudar de clube para trabalhar na base. Para ficar na base, é óbvio que ele ficaria no Palmeiras. E lá atrás, quando Augusto se interessou em contratá-lo, a oferta já era para que ele comandasse o time principal. E foi aí que aconteceu um episódio importante que faz com que o João Paulo esteja muito distante do Corinthians, ainda que surja um novo interesse, como contou o Samir. A Leila Pereira preocupada em perder o João Paulo, até porque naquele momento também existia um rumor muito forte de que o Abel poderia ir para o Catar. Na oportunidade, a Leila chamou o João Paulo, lhe concedeu um enorme aumento salarial. Hoje, o executivo da base do Palmeiras ganha na casa dos R$400 mil por mês. Estou para te dizer que não existe nenhum executivo de futebol, mesmo em clubes profissionais, que ganhe tanto quanto o João Paulo. Por exemplo, o Anderson Barros do Palmeiras não ganha tudo isso. Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro não ganha tudo isso. O Alexandre Matos no Vasco não ganha tudo isso. E mais do que isso, além desse salário gigante, João Paulo ainda passou a ter uma multa superior a R$5 milhões. A multa estava atrelada ao número de salários, agora estabeleceu-se um número alto. Se o Corinthians quiser contratá-lo, vai ter de pagar muito dinheiro. Mais do que R$400 mil por mês e uma multa de R$5 milhões. Vale a lembrança de que o Corinthians, enquanto negociava com o Rodrigo Caetano, não se dispôs a pagar uma multa inferior de €4 milhões, certamente com salários inferiores a esses R$400 mil mensais por João Paulo Sampaio. Ainda sobre o timão, Caio Alexandre. Proposta do Corinthians pelo Caio é superior à do Bahia e o staff do Caio Alexandre espera por uma mobilização do torcedor corintiano para fazer esse negócio acontecer, uma invasão nas redes sociais do Caio Alexandre, o torcedor participando dessa negociação para que ela possa avançar. Sobre Luiz Henrique, a melhor proposta dos clubes brasileiros é justamente do Timão, mas importante lembrar que o Betis prefere pro futebol brasileiro negociar apenas em definitivo. A proposta do Corinthians foi de empréstimo com obrigação de compra. Sobre o Eric, houve uma nova investida, ainda não chegou ao Atlético Paranaense, mas o Petralha é contra essa negociação. Vou ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Exclusivo. Pega essa, meu irmão! Tá? Olha só, o Corinthians está negociando, já está negociando com o João Paulo Sampaio, diretor executivo das categorias de base do Palmeiras, e o Corinthians está negociando para que ele seja o executivo principal. Sabe aquele executivo que vamos trazer um grande executivo do mercado? Seria para o profissional, tá? Esse executivo. Claro que não tem nada fechado, tá, gente? A informação exclusiva é a negociação. O Corinthians já começou a conversar com o João Paulo Sampaio, o Corinthians já falou de valores com ele e agendou uma reunião presencial com ele. Não sei quando vai ser essa reunião, tá? Deve acontecer muito rápido aí, em breve. O Corinthians está com pressa e está tentando simplesmente tirar, tá? E aí, ó, foi o que a minha fonte falou agora aqui para mim, tá? Foi o que a minha fonte falou aqui para mim agora, que enfim, velho, eu trago a informação, eu não sei se vai fechar, né? Eu trago a informação da negociação, tá?
Eu trago a informação da negociação. Ele é o queridinho da Leila, tá? Eu não sei se eu posso falar aqui o que a minha fonte me disse, velho. Posso falar? Vai ficar só entre nós, vocês prometem? Hein? Vocês prometem? Vai ficar só entre nós? Vai ficar só entre nós se eu falar? Hein? Ó, minha fonte me chamou quase agora, tá? Quase agora mesmo, tá? Ela disse o seguinte, ó, vou falar. Ele é o braço direito da Leila. Muito difícil aceitar. Ela não vai deixar ele sair de jeito nenhum. Só para você ter uma ideia, ela chama ele de Chuchu. Meu amigo! Hein? Sim, porque a Leila é normal, tá? Não vejo problema nenhum nisso, tá? Não tô falando isso. Vocês sabem que nesse canal não existe sequer malícia, né? Eu levo a sério. É um canal de família. É o jeito dela. A Leila parece ser carinhosa, né? É um jeito dela de tratar aí quem ela gosta. E no caso aí o João Paulo, o Samir fofoqueiro. Mas o jornalista é um pouco fofoqueiro, né, velho? Não tem jeito, não tem como. Eu assumo isso. Tem jornalista que não, se dói. Mas, meu irmão, somos jornalistas. De vez em quando, é um pouquinho de fofoca também, né? Chuchu, entendeu? Repito, hein, gente? Não venha distorcer o que eu falo. Não tô falando usando esse termo de forma pejorativa, com malícia, nada disso, tá? Nada disso. O que eu tô falando é que é o jeito carinhoso dela, porque tamanha é a intimidade, ela gosta muito dele, né? Ela gosta muito dele. Ele é o queridinho da Leila, tá? Ele faz um trabalho excepcional no Palmeiras, ele tá lá desde 2015, meio que revolucionou, né, a base do Palmeiras, tá? Reunião agendada, tá? Não sei falar se é amanhã, tá? Tem conversa já falam em valores, mas no Corinthians eles estão tentando, eles são assim, o que eu tô entendendo nessa diretoria é que eles são ousados até demais, né? Eles vão para cima do Gabigol, aí tentam o Borré, atravessar o Borré do Inter, aí eles consultam o Roberto Firmino. Meu irmão, eles não têm medo, tá? Aí, ó, podem falar o que for dessa nova diretoria. Mas uma coisa não podem falar, os caras não têm medo. Eles vão pra cima eles vão, entendeu? Era igual eu na minha época de torcida. Se precisar, vai pra cima. Não tem erro. Hein? Assim, eles não, né? Claro que faz parte deles, né? Mas a fonte faz parte deles. Mas quando não posso falar que só a minha fonte representa todos ali dentro do Corinthians, né? Mas é claro que é uma pessoa de dentro do Corinthians que passou para mim. Eles acham difícil. A Leila chama o João Paulo Sampaio de Chuchu, né? Tamanho é o carinho que ela tem. Agora, Lili Nascimento, bom dia pra você. O que tem de novidade desse mercado do Timão que tá tirando pra tudo quanto é lado, né, Lili? Exatamente, Mari. Bom dia, um beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esporte. Augusto Melo não para, né? Até porque na campanha ele prometeu pelo menos 11 jogadores só no mês de janeiro. Por enquanto, 4 se apresentaram, mas tem mais 4 aí na lista do Corinthians. A começar pelo ponta esquerda, né? Pelo jogador de beirada, o Luiz Henrique, que hoje joga no Real Betis da Espanha. Ele está na mira do Corinthians, assim como do Flamengo e Fluminense também. Então o Timão tem muita vontade de contratar esse jogador, porque desde a saída do Roger Guedes, o Corinthians não conseguiu repor um jogador de velocidade pelos lados, então ele está na mira. O Corinthians vem conversando com o clube espanhol para tentar encaminhar a contratação e vencer os adversários aí nessa disputa. Um outro jogador que está aí praticamente certo é o zagueiro Gustavo Henrique, revelado pelo Santos, passou por Flamengo, Fenerbahçe da Turquia e hoje joga no Valladolid, também da Espanha. Bom, o Corinthians quer
quer muito este zagueiro, né? Já tem o Félix Torres bem encaminhado, também o acerto aí com o Lucas Veríssimo, mas gostaria muito de contar com mais um defensor. Tá tudo encaminhado, pode ser que em breve ele seja anunciado pelo Corinthians. Mais um jogador que o Corinthians teve interesse no finalzinho de dezembro, mas o Furacão disse que não iria negociá-lo, o volante Eric. O Corinthians chegou a fazer uma primeira proposta, o Atlético Paranaense disse que não, mas o Corinthians não desistiu, fez uma nova proposta aí na casa no valor de 32 milhões de reais, na informação do nosso colega Raul Moura. A informação dele é que esse valor, toda a proposta apresentada pelo Corinthians, interessou muito ao Eric e ao staff dele. Porém, o Atlético Paranaense continua irredutível, não quer liberar o jogador, portanto não será uma negociação fácil, mas o Corinthians segue aí tentando, conversando com o Furacão para ver se consegue trazer mais um volante, né? O Maicon fica, também tem o Fausto Vera aí, chegaria o Eric para reforçar o timão, chegaria também com status de titular, né? E por último, e não menos importante, até porque o Corinthians precisa muito de um centroavante, Rafael Borré, o colombiano que também faz parte da seleção, atualmente joga no futebol alemão, ele está na mira do Internacional, o Internacional tem conversas avançadas por ele, mesmo sabendo disso, o Corinthians não desistiu, vem conversando, está estudando uma proposta para apresentar ao clube alemão para ter esse centroavante de 28 anos, tá? Então é isso. Corinthians segue firme no mercado, buscando jogadores para cada posição, mas principalmente um centroavante, depois de que as negociações com Gabigol não avançaram. O Augusto Melo precisa apresentar esse jogador e aí o nome que ele gostaria é Rafael Borré. Vamos ver quem sai na frente, né, nessa disputa com o Internacional, quem consegue levar o centroavante, Mari. E você já me deu o gancho para a nossa tela, tá, Lili? A gente tem exatamente os números do Borré jogando no Werder Bremen, olha só. No ranking da equipe, ele é o 10º jogador com mais partidas, teve 13 jogos aí na conta. Não é o jogador que mais atua, mas teve 4 gols, é o segundo com o melhor número, 17 finalizações, o quarto com o melhor número, finalizações certas. Aí ele aparece no top 3 e ações na área rival aparece em segundo no ranking do time. Eu já vou acionar o Berton, mas eu queria te ouvir, Nath. O que você acha sobre esse jogador e essa necessidade do Corinthians de talvez buscar o Borré para essa posição? É um bom jogador, é um jogador que pode, no futebol brasileiro, render muito mais do que ele tem rendido no Werder Bremen. Então, assim, a ideia do Corinthians é boa. Uhum. Pensando numa tentativa de um Gabi que não deu certo, você olhar no mercado e tentar buscar um jogador com a qualidade ou próxima do Gabi, o Borré é um bom nome. O Gustavo Berton, você já está com a gente? Porque antes de entrar nessa conversa toda, de, enfim, Marra, Nath, a gente começar a debater aí esse reforço, a gente sabe que o Corinthians não está sozinho nessa briga, porque há mais tempo que a Lili, você já vem entrando ao vivo, Berton, falando sobre o Borré e a proximidade dele com o Internacional. O Corinthians entrou no jogo, nessa briga. Quem que está mais próximo, o Inter ou o Corinthians? Olha, Mari, é uma questão interessante, né? A gente até teria que... Aí a pergunta seria para o Frankfurt, para o Borré ou até, de repente, para o Werder Bremen. Mas eu vou tentar esclarecer como é que está a situação do Internacional. Ele falou que o Corinthians está estudando uma proposta para fazer para o jogador. Qual é a principal diferença em relação ao Internacional? O Inter já elaborou essa proposta, já apresentou e já se acertou. Tanto com o Frankfurt, com a Eintracht Frankfurt, quanto com o Borré. Tá tudo certo. Faltava a última perninha, que é o Werder Bremen. Nesse último final de semana, o Inter enviou uma comitiva para Bremen, justamente para, vamos sanar isso aqui, vamos resolver o que tiver que resolver. Vocês liberam, lembrando que o Borré tem contrato com o Werder Bremen até o meio do ano. Vocês liberam ele agora neste ano, ele vem para o Internacional. Foi isso que a comitiva colorada foi fazer na Alemanha. Quais são as informações que vêm de lá, pelas pessoas que a gente conversa? O Inter avançou nessa negociação com o Werder Bremen, que quer uma compensação financeira. Já se falou em 2 milhões de euros, depois essa pedida teria baixado um pouco. O fato é que o Inter está negociando com o Bremen, certamente vai ter algum valor aí na parada, para liberar o jogador. E eu quero propor um raciocínio rápido, Mário, para que a gente possa organizar exatamente essa questão de como anda essa negociação com o Inter. A comitiva colorada volta hoje da Alemanha. O voo é hoje, se é que, até pelas informações que tem, já estaria até retornando para o Brasil, tá? Não ia deixar para bater um martelo ou fazer um último ajuste no dia do voo. Não sei se você concorda comigo. Se era para ter um último acordo, uma última conversa mais importante, essa conversa foi ontem. Equipes tão grandes do Brasil? Vale.
É um jogador importante, um jogador de seleção, um jogador vencedor. Eu entendo perfeitamente. Talvez para ele seja um momento interessante também de voltar para a América do Sul e tal. Eu acho que... Então, acho até estranho estarem só os dois na disputa. Sim. Porque é um jogador grande, é um jogador bom que pode fazer dar certo. E pelas informações, assim, eu também acho... O Corinthians deve estar falando... Qual que é a diferença? O Corinthians deve estar falando em mais dinheiro. E o Inter está falando em agilizar, porque o Inter já está lá, ou já até esteve lá. Vai depender, assim, o que vai ser mais importante no momento, né, para o jogador? Um projeto, ganhar mais... O projeto seria o Inter? Sim, porque o Inter já tem sequência de trabalho, tudo. O Corinthians também tem sequência de técnico, mas é uma mudança sensível na direção. Então, no elenco também. E elenco também, né? O elenco sendo mudado. Para mim tem 3 pilares que a gente tem sempre que observar uma mudança de ano para o outro. Mudou a direção, mudou o técnico, mudou o elenco. No Inter ficou a direção, ficou o técnico e o elenco está melhorando. No Corinthians ficou o técnico, o elenco está sendo modificado, pode ser que para melhor, claro. A gente vai ter que esperar. E mudou a direção. Pode ser que para melhor, a gente também vai ter que esperar, mas são 2 mudanças. Agora, sinceramente, será que ele, o Borré e o staff dele estão pensando nisso? Pode ser que não. Ele sabe, está cansado de saber quem é o Corinthians, está cansado de saber quem é o Inter. Pode ser que ele já tenha até uma definição lá, tal. Mas eu acho justa a briga por ele. Na entrevista coletiva, Lili, o Augusto, acho que ele dá a entender algo que, assim, isso aí não é uma informação, isso é uma interpretação minha e não sei se você concorda. Ele cita uma negociação de um jogador que, quando ele soube do Corinthians, ele até repensou, né, Marra? Mas pode ser o Luiz Henrique também. Pode ser o Luiz Henrique, é isso que eu tô falando, é uma interpretação. Esse jogador pode ser o Luiz Henrique, pode ser o Borré nesse sentido. Ou até um terceiro que a gente não sabe. Ou um que a gente não faz a menor ideia aí que o Corinthians está trabalhando nos bastidores, né? Mas o Augusto trata de uma situação de algum reforço que, quando escuta o nome do Corinthians, talvez repense para os movimentos aí de carreira do atleta. É essa conversa que existe, Mari, porque realmente, né, quando ele fala assim, tem 3 jogadores já bem encaminhados, um deles iria para outro clube, quando veio a proposta, o convite de jogar com a camisa do Corinthians, aí mudou de ideia, quer vestir a camisa do Timão, então a gente estava trabalhando com esses 2 nomes, né, tanto o Luiz Henrique quanto o Rafael Borré, porque de fato o Internacional está na frente, como o Berton falou, já tem a proposta, já apresentou, o Corinthians se interessou depois, o que eu consegui apurar é que o Corinthians primeiramente falou com os representantes do jogador e depois para falar com os 2 clubes alemães, tá? Então, por isso que o Internacional sai na frente. Só que quando o Augusto Melo dá uma entrevista falando sobre isso, que o jogador ali nos 45 do segundo tempo mudou a direção, mudou o foco e prefere jogar com a camisa do Corinthians, dá a entender que seja ou Borré ou Luiz Henrique, que também estava ali bem encaminhado com propostas de Flamengo e Fluminense. Agora, isso aqui é Corinthians, pessoal. Qualquer pessoa em sã consciência vai preferir o Corinthians do que qualquer outro time, pessoal. Isso aqui é Corinthians. Isso aqui é o time que invadiu o Japão. Nenhum outro time no mundo fez o que o Corinthians fez. Já invadiu o Japão, já invadiu o Maracanã. O Corinthians é o último sul-americano campeão mundial, pessoal. O último. E olha que Fluminense foi lá, Flamengo foi lá 2 vezes, Palmeiras foi lá 2 vezes, Atlético Mineiro foi e nada. Esse aqui, trouxe 2 mundiais. Pessoal, o que você acha aí da demissão do Bruno Maziotti e também dessa possível contratação do executivo da base do Palmeiras? Esse cara é bom, hein, mano? Esse cara é bom, mano. Esse cara é monstro. Se vier pro Corinthians, meu Deus do céu. E o Corinthians precisa disso na base, mano. O Corinthians precisa revelar jogadores da frente, do meio pra frente. O Corinthians precisa de um cara como esse cara aí. Mano, comente aí. Use aí o espaço de comentário pra dar a sua opinião. E fortalece com like, beleza? Um forte abraço, rapaziada. Ajuda aí com like, pessoal. Vamos bater 1000 likes nesse vídeo? Vamos? Então, vou contar com sua ajuda.